Carlos Afonso, essa lição da Meta cai como uma bomba no meio da discussão, talvez uma das mais importantes que a gente tem visto no Brasil nos últimos meses, que é a da regulação das redes sociais. Nós temos uma série de medidas que tramitaram mal ou bem na Câmara, mas o STF à frente disso, num debate que está... Num debate não, num julgamento, perdoe, um erro meu. Estamos num julgamento justamente das redes sociais. Qual vai ser o impacto? Olha, William, acho que é bastante provável que tenha um impacto no debate sobre regulação no Brasil e no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Até porque o que a gente vê no anúncio do Mark Zuckerberg é essa noção de que as transformações feitas na plataforma começam nos Estados Unidos, mas elas fazem parte de um pacote de criação de políticas que a empresa tem por objetivo levar para os países onde ela atua. Vale lembrar que essas grandes empresas de tecnologia são empresas globais e, por mais que elas precisem se adequar à legislação local, a maneira mais fácil de se operar globalmente é criar uma forma de compliance, de adequação a regras que sejam razoavelmente uniformes pelo mundo todo. Acho que a pergunta que fica agora não é a pergunta sobre se essas medidas vão ser aplicadas no Brasil. É muito provável que sejam. A pergunta que fica é quais são os impactos que isso tem nos debates no Congresso Nacional sobre regulação das redes e de que maneira isso muda o julgamento no Supremo Tribunal Federal, e em especial quando a gente já começa a fazer essa comparação entre o que aconteceu com o X no passado poderá acontecer com a Meta também, questões ligadas a bloqueio. E aí eu acho que só vale a pena lembrar, o tamanho da Meta é incrivelmente maior do que o tamanho do X. Nós não estamos falando apenas de uma rede social, nós estamos falando de uma empresa que detém diversas aplicações, como uma rede social, o Facebook, o Instagram, um aplicativo de mensagens como o WhatsApp. Então, me parece que escalar esse debate do X e fazer um espelhamento com Meta é muito mais delicado do que começa a se aventar a partir do anúncio de hoje. Dorival, nós estamos no meio de um debate mundial, na verdade. Sim. A gente viu essa declaração do Zuckerberg dizendo: estou fazendo isso para agradar o Trump. Ele está fazendo o contrário do que governos na Europa, por exemplo, estão fazendo. Já há um embate anterior a essa decisão do Zuckerberg entre, por exemplo, legislações na União Europeia, ou na Alemanha, ou no Reino Unido, e nos Estados Unidos. Isso nos coloca num dilema difícil. Na verdade, o destino da humanidade está em jogo, porque isso diz respeito também à inteligência artificial. Por exemplo, no caso da União Europeia, a regulação impede de a inteligência artificial, por exemplo, ser usada na seleção por recursos humanos, seleções de empregados. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode repetir vieses racistas, de gênero e assim por diante. Só para citar um exemplo. Para explicar como era até aqui no Facebook, como era no Twitter antes de o Elon Musk comprá-lo, eles tinham atingido um ponto que era o seguinte: os posts com discurso de ódio, racistas, xenofóbicos, enfim, ou pedofilia, que incitavam a crimes, a perseguição, essas coisas, ou que tinham uma desinformação com efeito muito grave, do tipo o que desencorajava os pais a levarem seus filhos a vacinar, coisas desse nível. O que eles faziam? Eles não tiravam do ar. Eles reduziam o alcance do algoritmo. Esses posts eles não eram distribuídos com a mesma impulsionamento que normalmente, organicamente, era feito pela escolha das pessoas, pelo perfil dos usuários. Ele ficava ali. Então, se uma pessoa compartilhava com outra aquele post, esse que recebeu esse post podia visualizá-lo. E aí havia uma bandeira ou um rótulo dizendo que aquele post tinha e explicando que aquilo não era correto e por tais e tais razões, com a fonte assim por diante. Esse era o modelo, que era um meio caminho que não é censura, porque o post estava disponível, não era derrubado, e também era uma forma de as plataformas se responsabilizar de não espalhar coisas que são perigosas para a sociedade. E foi isso que o Elon Musk
destruiu no Twitter, agora X, e é isso que o Zuckerberg está retirando hoje das plataformas dele. E é o que na Europa é adotado, por exemplo. Então, o que ele está chamando de censura, na verdade, não é uma censura, não era. Era simplesmente uma redução de espalhar algo sem nenhum filtro, sem nenhum controle, quando era algo realmente que viola as leis dos países, enfim, e os princípios básicos de convívio. Agora, nós estamos exatamente no meio dessa definição, Lourival. Sobretudo no Congresso. Que impacto se antecipa, Daniel? William, analisando os impactos possíveis no governo, no executivo, no Congresso e no judiciário. No Congresso, não vejo, por enquanto, nenhuma mudança no status quo, nenhuma mudança na correlação de forças, porque você tem uma direita majoritária que rejeita profundamente qualquer mudança na regulamentação das redes sociais, hoje praticamente inexistente, e o centrão muito alinhado, por enquanto, a essa direita, principalmente bolsonarista, que tem capacidade hoje de travar uma votação. Então, não vejo movimentos suficientes. Hugo Mota, que deve suceder Arthur Lira era partidário da regulação. Hugo Mota usa muito o seu viés conciliador, que é o perfil dele. Não vejo Hugo Mota pautando efetivamente, levando adiante essa discussão. O governo bastante preocupado, vendo um mundo cada vez indo mais para um caminho da desregulamentação das redes sociais, da inteligência artificial, e isso é um caminho que preocupa o governo Lula. E no judiciário, é preciso lembrar que a gente teve 2 votos muito duros no início do julgamento do Marco Civil da Internet, do artigo 19. Houve um voto considerado médio de Luiz Roberto Barroso, ao qual se esperaria que muitos ministros poderiam se aliar, e um pedido de vista de André Mendonça, que tende a ser mais conservador, mais leniente, mais tolerante com as redes sociais. O que eu projeto para o judiciário é que esse voto médio de Luiz Roberto Barroso, que deve acabar predominando, ele não precisa estar no meio do caminho. Ele cria no Supremo Tribunal Federal um ambiente contra as redes sociais, né, esse movimento de Zuckerberg, que pode levar esse voto médio de Barroso para uma linha mais dura contra as redes sociais na sua regulação. Posso me perdoar, Thaís, aproveitar só o do Carlos Afonso. Carlos Afonso, eu queria aproveitar você nesse momento da nossa conversa, porque esse voto do Barroso, aparentemente, naquele ponto do julgamento do STF sobre a regulação das redes sociais, abria, digamos assim, entre aspas, uma divergência com os 2 votos iniciais, particularmente com o voto do Toffoli. Boa parte do voto do Barroso é inspirado na legislação europeia, que não é exatamente livre de restrições, sobretudo se a gente considera o caso da Alemanha, mas se a gente considera também o caso do Reino Unido. Você, a partir do que aconteceu hoje com Mark Zuckerberg, você anteciparia alguma alteração no colegiado do Supremo em relação a essa questão? Olha, William, talvez um ponto que tenha passado um pouco debaixo do radar hoje é que, por um lado, o Zuckerberg no vídeo fala de cortes secretas da América Latina e imediatamente o governo reagiu como sendo um recado ao Brasil. Mas se a gente for analisar o vídeo todo do Zuckerberg, ele chega a falar numa mudança de moderação de conteúdo que vai além da questão da checagem de fato. Ele diz que inteligência artificial tem que ser usada na moderação de conteúdo apenas para as infrações mais graves, para que as plataformas errem menos em questões mais graves como terrorismo, como exploração sexual de menores, e que para ofensas menos graves a plataforma apenas agiria quando provocada por uma notificação. De certa maneira, essa linguagem não está afastada do debate que tem acontecido no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a modificação do regime de responsabilidade civil de plataformas. Os ministros, tanto nos votos mais duros, como aqui o voto do ministro Toffoli, como nesse voto considerado ali intermediário do ministro Barroso, fazem essa divisão entre conteúdos que são mais graves e que, para isso, plataformas deveriam atuar de maneira mais enérgica, e conteúdos em que se existe uma dúvida sobre a sua ilicitude, sobre o seu grau de dano, e que, para isso, o regime de responsabilidade variaria. Então, acho que é importante a gente analisar esses 2 canais de entendimento.
Por um lado, parece que Zuckerberg, quando fala de tribunais secretos, faz aqui uma oposição clara ao Supremo Tribunal Federal. Mas uma parte da solução que o próprio Zuckerberg oferece no seu vídeo não está tão distante assim do que o Supremo Tribunal Federal tem discutido em seu plenário. Desculpa, Thaís, você ia falar, eu interrompi você. Não, William, o cenário que vocês descrevem aqui é um cenário de terra sem lei, né? Porque nós estamos falando de uma empresa privada, com sede num país que vai entrar numa fase de desregulamentação, né? Especialmente das empresas de tecnologia, das empresas do ambiente digital, que é o caso das redes sociais. O meio publicitário hoje enxerga a Meta. A expectativa é que agora, em 2025, o que ela tem de receita publicitária vai ser maior do que todas as TVs no mundo todo. No ano passado, ela já foi responsável sozinha por mais de 60%, no ano passado, 2024, por mais de 60% de toda a verba publicitária de todas as redes sociais. Então, ela é um monstro, ela é uma coisa gigantesca. São mais de 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro acessando e fazendo negócios. Quer dizer, esse empresário que a gente viu hoje fazendo esse vídeo meio descontraído com um monte de mensagens alarmantes, é um cara que detém a maior, certamente a maior penetração, vamos dizer assim, comercial do mundo. Então, assim, quem vai ser capaz de regular essa força econômica? Não é apenas uma força política, mas quem será capaz de regular e limitar a atuação dessa força econômica desse tamanho? Mas vamos favor, colocar, desculpa. Quem será capaz? Acho que a gente tem que situar esse caso da Meta com o caso do X com o Alexandre de Moraes. O professor colocou que é diferente, o X é menor do que a Meta, mas ok. No X com o Supremo, com o Alexandre de Moraes, conforme o X escalou, o Alexandre e o Supremo escalaram conjuntamente e ganharam o jogo, né? Conseguiram impor a legislação brasileira, a Constituição brasileira, para o que o X não se sujeitou. Demorou um mês, passou, se sujeitou. Agora, do que também eu consegui levantar ali, inclusive essa informação do Ministério Público Federal, é saber como que a Meta vai se portar aqui. Porque exatamente o que eles estão dizendo, tanto os procuradores, tanto dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem uma dúvida se a regra da Meta vale para o mundo todo. Vamos supor que valha. Vamos supor que vale aqui para o Brasil. E vamos supor que, então, a partir da semana que vem, ou a partir de amanhã, a Meta não tenha controle de conteúdo. Isso será entendido pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Brasileira, pelo Ministério Público Federal, como uma escalada. Porque se até agora, sim, a Meta cumpre os acordos, né? Tudo que eu ouvi, tem um inquérito civil que transita aqui em São Paulo, o Ministério Público Federal de São Paulo, eles cumprem, eles são colaborativos. Se a Meta resolve simplesmente parar de cumprir os acordos que vinham sendo, os acenos que vinham sendo feitos ao Ministério Público Federal, imagino, e essa é uma aposta também, que o Supremo também vai escalar. Então, se hoje você tem 2 votos duros no Supremo Tribunal Federal, é o do Toffoli e o do Fux, né, que praticamente responsabiliza as plataformas por tudo, né, por absolutamente tudo de postagem de terceiros. E você tem um voto caminho do meio, que é o Barroso. Você já considera, talvez, o Cássio e o André Mendonça como os votos, entendendo a constitucionalidade do artigo 19, você teria o Supremo Tribunal Federal reagindo nesse julgamento, que ainda não terminou, que tem 3 votos até agora de 11, tendo como uma arma para reagir à Meta, escalando o jogo aqui no Brasil. Essa é a leitura, pelo menos, que eu ouvi bastante hoje. Esse julgamento que será a resposta. Não será pelo Congresso, muito menos pelo Executivo, que não tem força nenhuma. Mas o caso do X com o Alexandre, o X saiu do ar. O X saiu do ar, por decisão do Supremo. Okay, mas há mais um elemento aí, e é isso que eu queria chamar a tua atenção, Norival, no que a gente ouviu do Zuckerberg dizendo. Ele repete quase literalmente uma frase do Trump, quando ele diz: nós vamos defender empresas americanas que são atacadas em outros países. Ele está assumindo que a Meta, eventualmente obrigada a respeitar o que seja a legislação brasileira, isso significa transformá-la numa empresa americana sob ataque. Exato. Ele se reuniu na véspera do Dia de Ação de Graças, ou seja, na noite de 27 de novembro, 3 semanas depois da eleição do Trump, ele jantou com o Trump em Mar-a-Lago.
E claramente, por esse vídeo de hoje, eles fizeram um acordo, né? Lembrando que o Trump tinha sido expulso dessas redes, tanto... E falou o diabo do Zuckerberg. E ele era um rival, um concorrente e um rival em muitos aspectos intelectuais e pessoais do Elon Musk, que agora é um homem muito poderoso. O Elon Musk não tem uma caneta, ele não vai ter uma caneta, ele não vai ser secretário de nada, mas ele vai estar junto com o Vivek Ramaswamy, que foi um importante empresário de Big Tech, dessa área, juntos eles vão estar ali no topo do DOGE, que vai ser esse departamento de eficiência do governo, que não tem nenhum poder, mas tem o ouvido do Trump. Eles vão ser conselheiros do Trump nessas questões. Então, o Zuckerberg percebeu que o negócio dele estava ameaçado e fez um acordo com eles, né? Se reaproximou, o Trump já o elogiou hoje e tal. Elon Musk também. Exato. Então, isso, em meados de 24, o Elon Musk estava desafiando o Zuckerberg para um duelo. Eles iam brigar nesse que se chama de cage fight. 2 entram e 1 sai. Nesse nível, porque o Zuckerberg agora também luta jiu-jitsu. E o Elon Musk é um cara também bastante... tem esse perfil prepotente, virilidade, essa visão e tal. Então, hoje, eles estão criando uma aliança e o discurso do Zuckerberg é claríssimo nesse sentido. É algo geoestratégico, é algo que diz respeito a essas grandes questões que os Estados Unidos discutem hoje, que o Trump discute hoje, de tornar a América grande de novo, de ir para cima da China, enfim. É tudo isso que está de forma mais ou menos explícita nesse discurso do Zuckerberg. Então, o Trump passa a ter um aliado, e aí, como a Thaís coloca, de altíssimo nível, né, no nível informacional, no nível comercial, no nível empresarial e econômico, para propagar as ideias ultranacionalistas. Então, de certa maneira, pelo que eu entendo, o que você sugere é que um embate, vamos supor, Meta, Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal teria potencial de ganhar. Mas, num revide, entre aspas, ou numa potencial retaliação, a Meta tem o governo dos Estados Unidos e a Casa Branca ao lado dela para promover outras formas de retaliações que ficariam inalcançáveis para a legislação brasileira e o judiciário. Eu quero Essa questão se torna aqui, geopolítica e geoestratégica. Que é o seguinte, né? A grande diferença do X para as plataformas da Meta é que a Meta tem plataformas comerciais fortíssimas. A quantidade de negócios que são feitos no Brasil através das plataformas da Meta não se compara ao Twitter. Então, assim, o risco de judicialização e do próprio STF, do discurso, de enfrentar as perdas assim, milionárias que uma suspensão das plataformas da Meta aqui no Brasil podem causar, não estou nem falando de repercussão internacional, estou falando aqui no Brasil. São mais de 100 milhões de usuários e milhares de negócios sendo feitos diariamente. É um segundo round da briga Elon Musk-STF. O Daniel está me pedindo a palavra. Só colocar um rápido testemunho aqui, porque às vezes a gente fica falando de moderação de conteúdo como se fosse ir para um caminho de direita ou de esquerda, aquele político que a gente prefere ou odeia. Sabe, William, que nesse ano passado, 2024, o Chanukah, que é uma festividade judaica muito importante, caiu no dia 25 de dezembro, o mesmo dia do Natal cristão. E um usuário, um perfil no Twitter, no X, postou o portão de Brandemburgo, em Berlim, com a bandeira israelense. E aí eu vi nesse perfil uma série de comentários ali. Tinha um comentário ali de um usuário que dizia, por exemplo, o seguinte: que esse povo maldito queime no inferno, que essa raça imunda tem muita coisa para pagar ainda. Temos que caçar esses porcos infelizes igual ocorreu na Polônia antes. Teve outro que pediu um pogrom em Berlim. Então, é esse tipo de conteúdo que eu próprio denunciei e que até hoje não recebeu uma resposta da denúncia que eu encaminhei, o conteúdo continua lá, que talvez agora seja objeto, então, das notas da comunidade. É isso que nós temos, então? Carlos Afonso, esse é um ponto interessante do ponto de vista jurídico. O Meta está substituindo uma terceirização, digamos assim, de checagem de conteúdo pelas chamadas notas da comunidade, que, por exemplo, aí no caso do Daniel Hittner. Daniel Hittner, em nome de uma comunidade a qual ele pertence, denuncia um conteúdo que lhe parece ofensivo. É assim que vai funcionar? Parece que é assim que vai funcionar, William. E é sempre bom lembrar, ninguém tem o modelo padrão ouro sobre como rodar um sistema de notas da comunidade.
Moderação de conteúdo descentralizada existe nas mais diferentes plataformas, inclusive na Wikipedia. Mas quando a gente migra para uma rede social do tamanho das redes da Meta, eu acho que a gente pode olhar no espelho para o que aconteceu com as notas da comunidade no X. As notas da comunidade no X, grande parte das vezes, espelham a visão de mundo do Elon Musk. E os esclarecimentos que ali são postados carecem de qualquer apuro técnico. Então, existe muito a melhorar em termos de notas da comunidade. A Meta tem aqui uma oportunidade, inclusive, de melhorar esse modelo. Mas acho que a pergunta que fica, primeiro como é que isso vai ser implementado? O próprio Mark Zuckerberg diz que não esperem que isso aconteça da noite para o dia, isso vai ser um processo gradativo, mas existe uma pergunta jurídica, que é a moderação de conteúdo feita a partir de notas da comunidade terceiriza a moderação. Mas será que terceiriza também a responsabilidade por uma nota da comunidade que seja enganosa, que gere mais danos? E a gente está falando de um modelo de moderação de conteúdo que vai ser implementado no caminho para 2026, que é ano eleitoral. Então, acho que uma coisa a gente tem certeza para esse ano. Nós vamos falar muito sobre esse mecanismo de moderação de conteúdo descentralizado, feito pelos usuários, e quanto mais próximo nós estivermos das eleições de 2026, mais esse assunto vai ficar crítico, porque vão ser os próprios usuários que vão procurar explicar os conteúdos que são postados nas plataformas. Você pode imaginar a guerra de visões e de explicações que as notas da comunidade vão se transformar.